carga líquida, a carga observada para um aminoácido, ela pode variar. Então, por isso, para a gente saber qual a estrutura de um aminoácido está presente, é extremamente importante que a gente conheça o pH do meio, tá? Então, não basta olhar para a estrutura e dizer, essa estrutura é a estrutura de um aminoácido ácido, então ele vai ter tal carga. Não, a gente precisa saber o pH, tá? E com isso, além do que a gente discutiu, que é a possibilidade de uma identificação do aminoácido a partir da variação dessa carga, da variação do pH do meio, e em função de uma adição de base durante uma titulação, né, que foi o que a gente discutiu. E aí, existem muitas, muitas, muitas técnicas, e algumas eu vou deixar para discutir na próxima prática, onde a gente vai falar de proteína especificamente, ou de um peptídeo. E ainda no campo dos aminoácidos, eu queria mostrar para vocês uma técnica que acho que é uma técnica que vocês não veem. E que, infelizmente, vocês também não veriam no laboratório, porque a gente não tem esse equipamento, então eu sempre mostro de maneira teórica, né? Mas na bioquímica é muito importante uma técnica que é chamada de eletroforese. A eletroforese é uma técnica de separação baseada nos valores dos pontos elétricos, ou seja, uma técnica de separação onde a gente se aproveita de uma característica dos aminoácidos, que é essa variação de cargas em função do pH, tá? Essa técnica ela pode ser feita com algumas combinações. A gente pode separar aminoácidos que tenham cargas diferentes, ou a gente pode separar aminoácidos que tenham a mesma carga, mas tenham pesos diferentes. Ou seja, a massa molecular também pode ser um critério de separação. E isso pode ser usado, tanto a massa quanto a carga, pode ser usado como critério de separação, porque a gente tem movimento, a gente tem migração da molécula. E essa migração ela é impactada pela massa. Moléculas grandes são mais lentas, né? Mas, enfim, o que seria o experimento? É lógico que tem equipamentos super modernos para isso. Mas, em linhas gerais, esse experimento ele consiste em quê? Em 2 compartimentos, sendo que em um a gente tem um cátodo e no outro a gente tem um anodo, tá? Com soluções que garantam essa diferença de potencial. Conectado a esses 2 polos, a gente vai ter os aminoácidos que precisam ser identificados. E aí, fazendo passar, né, em função dessa diferença de potencial, é gerada aqui uma corrente elétrica nesse sistema. E essa corrente elétrica, então, ela vai permitir que, em função dessa diferença de potencial, os aminoácidos migrem para esses polos em função da sua carga, né? Então, aqui a análise é simples. Qual que é a análise? Digamos que eu tenho uma mistura de 3 aminoácidos, então estou propondo aqui um problema. Eu tenho uma mistura de arginina, alanina e aspartato. Como é que eu posso separar e identificar esses aminoácidos? Aqui nesse exemplo está sendo colocado um papel, pode ser um papel de filtro, esse papel de filtro em contato com as soluções e é aplicada essa diferença de potencial, gerando aqui, né, o cátodo ou anodo. Diferentes formas para gerar esses polos, né? Essa mistura, em função dessa diferença de potencial, ela vai se comportar da seguinte forma. O aminoácido que tem uma carga líquida positiva, ele vai migrar, ou seja, vai se separar nessa mistura, migrando na direção do cátodo. Agora, o aminoácido que tem uma carga líquida negativa, ele vai se separar da mistura e vai migrar na direção do polo positivo, que é o anodo. E aí, outra observação. O aminoácido que naquele pH da análise, então pH é importante, eu já falei isso com vocês, o aminoácido que naquele pH da análise não apresentar carga, ele não vai migrar, nem para o cátodo e nem para o anodo. Então, nesse caso, a gente consegue separar os aminoácidos que têm carga positiva dos que têm carga negativa, daqueles aminoácidos que são neutros. Então, essa é uma possibilidade que a gente tem de realizar uma separação. Então, nesse exemplo que a gente está discutindo aqui, a mistura, supostamente, seria composta por arginina, alanina e aspartato. O pH que está sendo feita a análise seria um pH onde o aspartato apresenta os 2 grupos ácidos ionizados e o grupo amino protonado, né? E aí a referência que a gente acabou de ver, calculando agora há pouco, o ponto isoelétrico do aspartato 2,98. A alanina não tem grupo ionizável, né, na cadeia lateral. Então, as cargas da alanina têm a ver mesmo com os grupos característicos do aminoácido, a carboxila e o grupo amino, tá? Nesse caso, o que a gente já pode bater o olho e falar? Se no pH de trabalho que está sendo feito aqui, essa análise, é um pH onde predomina o zuivitério, onde a gente tem o zuivitério, significa que a alanina vai ter menos 1 com mais 1, então a alanina não tem carga nesse pH que está sendo considerado para análise. Como a alanina não tem carga, olha aqui no experimento, ela está paradinha no meio da eletroforese.
Agora, olha a arginina. A arginina é aquele exemplo que a gente discutiu também, parecido, que parece com a lisina, né? Onde a gente tem a cadeia lateral contendo um grupo amino adicional. E esse grupo amino carregado positivamente. Então, vamos fazer uma análise aqui comigo, gente, rápida. Nesse caso, se eu considerar que esse grupo carboxila contribui com -1, esse grupo amino ligado ao carbono alfa contribui com +1, eles se anulam. Se eles se anulam, de onde viria a carga do aminoácido? A carga líquida desse aminoácido seria +1, né? Então, essa carga +1, nesse pH de trabalho, faz com que a arginina migre para o cátodo, para o polo negativo. Entender? Já o aspartato, se eu considerar que a carboxila contribui com -1, o grupamino contribui com +1, esses grupos vão ter sua carga anulada. Então, a carga líquida, a carga que se manifesta nesse aminoácido, é aquela que vem da cadeia lateral, como a gente acabou de discutir. A cadeia lateral do aspartato tem um segundo grupo ácido, que, quando ionizado, contribui com carga -1. Então, os aminoácidos ácidos, aqueles que têm cadeia lateral ácida, eles apresentam carga líquida negativa, dependendo do pH. E é esse o caso. Então, nesse caso, a manchinha azul que migrou para o anodo é a mancha referente ao aspartato. Agora, se a gente tivesse dois aminoácidos neutros, semelhantes à alanina, também daria para separar? Daria. Como eu disse para vocês, estou reafirmando aqui, ó. Se duas moléculas tiverem cargas iguais, a molécula com maior massa se moverá mais lentamente. Então, falando para vocês, aqui a gente tem um papel e essas moléculas se movem nesse papel, em função dessa diferença de potencial. Não tendo uma carga líquida, essa molécula sem carga, ela realmente não vai ser atraída efetivamente pelos polos, mas ela se movimenta na eletroforese. E ter uma massa maior, ser uma molécula maior de maior massa, faz com que o movimento dessa molécula seja mais lento. Então, também seria possível separar essa molécula de moléculas menores em função dessa diferença de potencial aplicado. E aí, falando de movimento de molécula no papel, tirando aqui os polos, o que esse esquema lembra para vocês em termos de experimento? O que vocês já fizeram que se aproxima disso? Aplicar uma mistura de moléculas e verificar a migração diferenciada dessas moléculas nesse suporte aplicado. Só que o que acontece na cromatografia? Como vocês veem, a gente aplica uma amostra, uma mistura qualquer, um produto puro que a gente queira variar, e quem promove a migração da molécula ao longo do suporte, seja ele papel ou sílica, quem promove é o solvente, que a gente chama de eluente na cromatografia. Vocês se lembram? No caso da cromatografia em camada delgada, a gente prepara uma plaquinha ou um papel e coloca essa plaquinha ou papel em contato com o solvente. Por capilaridade, esse solvente vai migrar por esse suporte e a passagem do solvente faz com que as moléculas se movimentem de maneira diferenciada. Não é isso? E aí, no caso da cromatografia, um princípio básico que vocês já aprenderam e usaram nos experimentos de orgânica foi a separação por polaridade. E aí, aqui na eletroforese, eu estou apresentando para vocês uma outra possibilidade, que seria a aplicação de uma diferença de potencial, né, a criação desses polos, e a separação baseada em cargas, e não só em polaridade. A cromatografia em camada delgada também é uma técnica que a gente poderia utilizar para poder identificar aminoácidos. Então, por exemplo, vocês lá na orgânica, vocês se lembram que a gente poderia diferenciar os grupos que são de maior polaridade daqueles que são de menor polaridade, por exemplo, fazendo o cálculo do RF, que era o fator de retenção? Então, essa é uma referência. A gente pode usar essa referência calculando o RF e, por exemplo, se eu tenho aqui uma manchinha de um aminoácido e eu não sei exatamente que aminoácido é, eu poderia medir a distância com que a amostra, que a molécula percorreu nessa plaquinha, dividido pela distância que foi percorrida pelo solvente e achar um RF. De posse desse RF, eu poderia buscar em bancos de dados, na internet, o RF de vários aminoácidos e, por comparação, eu poderia dizer, por comparação, que eu teria aqui o glutamato. Então, a cromatografia, ela permite que a gente identifique, mesmo que a gente não tenha um padrão no laboratório para poder fazer a comparação direta. Eu poderia fazer a comparação a partir dos dados, tá? Então, só para a gente relembrar, aqui seria uma cromatografia em camada delgada, como vocês fizeram, o suporte poderia ser uma placa de vidro, onde fosse aplicada uma camada de sílica.
Fazendo migrar um solvente, então, aqui considerando uma cromatografia de bancada, né? Então, a gente tem uma migração de solvente, uma migração vertical, né, de baixo para cima. A passagem do solvente faria com que as moléculas que estariam juntas inicialmente pudessem se separar baseado na diferença de polaridade. Aí, o que vocês aprenderam? A sílica é um polímero de alta polaridade. Então, aquela molécula que caminhasse pouco em relação ao eluente, ou seja, que ficasse mais retida, mais aderida à sílica, seria aquele composto que teria mais afinidade pela sílica. Portanto, também o composto mais polar. Agora, dentro de uma mistura, aquele composto que caminha, que percorre uma maior distância na placa, acompanhando a eluição do solvente, independente da natureza do solvente, esse solvente sempre vai ter uma polaridade menor que a sílica. Então, aquele composto que caminhou acompanhando o solvente, acompanhando o eluente, significa que ele é o composto de menor polaridade. Então, nesse experimento, se no ponto de origem a gente aplicou uma mistura de glutamato, alanina e leucina, depois de aplicar um solvente, esses 3 aminoácidos iriam se diferenciar, e uma vez se diferenciando, a gente poderia supor, então, que aquele que ficou mais próximo do ponto de aplicação seria o de maior polaridade. Analisando a estrutura do glutamato, a gente saberia que essa estrutura é a mais polar. A de polaridade média, a alanina, e por último, a leucina. Sem mistério aqui, né, gente? Aí entra tudo que vocês já aprenderam. Essa plaquinha, depois de eluída, ela precisaria de um revelador. Depois do revelador, essas manchas ficariam visíveis e a gente poderia fazer a análise. Se a gente sabe quais são os aminoácidos que estão na mistura, a gente poderia diferenciar olhando a estrutura. Se a gente não soubesse, como eu falei para vocês, a gente poderia calcular o RF. Com a régua, a gente mede a distância entre o ponto de aplicação até o meio daquela mancha que eu quero calcular o RF. Anota essa distância. Depois, a gente vai medir a distância do ponto de aplicação até a frente do solvente, ou seja, até o máximo onde o solvente percorreu. Depois, nós vamos dividir a distância percorrida pela amostra, pelo ponto que a gente está analisando, dividido pela distância percorrida pelo solvente. Esse RF, ele é característico da molécula, dependendo do solvente que a gente usou como eluição. Então, a gente faria uma procura na internet para fazer uma comparação. Existe uma possibilidade de técnica que chama a separação ou análise bidimensional. Na separação ou análise bidimensional, a gente pode unir técnicas diferentes para poder potencializar as duas análises. O que seria uma técnica bidimensional? Acompanhe aqui comigo. Se eu apliquei aqui uma mistura, correto? Essa mistura, nessa placa, eu estou fazendo o solvente caminhar na vertical de baixo para cima. Então, imagina que aqui eu tivesse um becker que eu usasse como cuba e colocasse essa placa em pezinha lá dentro. Então, uma dimensão dessa análise seria essa dimensão que está aqui marcada com essa seta em azul. Qual que seria a outra possibilidade? Terminada essa análise, para saber a seguinte resposta. Pode ser que debaixo do glutamato tivesse o aspartato, ou seja, um outro aminoácido parecido, que a gente não conseguiria ver porque ele ia caminhar junto. Pode ser que junto com a alanina eu tivesse outro aminoácido de natureza parecida, e perto da leucina também. O que eu poderia fazer agora? Eu vou pegar essa placa, vou girar ela em 90 graus, agora eu vou colocar essa placa dentro da cuba eluidora e vou fazer com que o solvente passe por ela agora nessa direção, que é a direção aqui da minha seta. Ó. Então, eu peguei a placa, girei de 90 graus, coloquei ela dentro do solvente, e agora o solvente vai eluir numa outra dimensão. Ou seja, eu poderia usar um tipo de solvente nessa direção e um segundo tipo de solvente na segunda dimensão. E aí, fazendo isso, esse solvente aqui nessa segunda dimensão poderia me dar uma resposta completamente diferente. Ou seja, uma manchinha que estava aqui embaixo do glutamato, ela, com outro solvente, ela poderia eluir e se separar. Então, com uma mesma placa, eu faço a eluição em 2 sentidos diferentes. Essa técnica de bidimensional, aqui esse exemplo que eu fiz com vocês, seria simulando a união de 2 cromatografias. Cromatografar nesse sentido e nesse sentido. Mas a gente pode fazer a técnica bidimensional usando também técnicas diferentes. Então, aqui nesse slide, eu estou propondo para vocês que a gente vá unir a técnica da eletroforese com a técnica da cromatografia para fazer uma análise bidimensional. Ora, então, nós chegamos na aula prática de hoje. A aula prática de hoje seria isso. Nós faríamos essa análise, essa cromatografia aliada à eletroforese. E por que a gente está chamando de uma técnica de bidimensional? É exatamente o que as setas estão mostrando. Nós iríamos colocar uma amostra numa placa. Nesse eixo, que eu vou chamar de eixo Y,
Ao longo do eixo Y, nós aplicaríamos a eletroforese para um tipo de separação. Ao longo do eixo X, nós aplicaríamos a cromatografia clássica para promover um outro tipo de separação. Quais são as separações que a gente está aliando? Ao longo do eixo Y, nós faríamos uma separação baseada em carga. E ao longo do eixo X, nós faríamos uma separação adicional baseada em polaridade. Então, eu poderia fazer o seguinte, eu pego a placa, aplico a mistura, depois de aplicar essa mistura, eu aplico a diferença de potencial, depois que eu aplico a diferença de potencial e as moléculas se diferenciam, a gente coloca essa plaquinha na cuba eluidora para o solvente passar por ela e de fazer a separação por polaridade. Então, vamos lá para o experimento de hoje, presta bastante atenção. Esse experimento, então, vocês vão considerar que foi um experimento realizado em pH 5. Então, aqui é importante que vocês façam aquela análise que eu fiz com vocês, de olhar estrutura por estrutura, olhar o pK dos grupos e verificar em pH 5 qual a estrutura desses aminoácidos. E aí, qual é a proposta? A gente vai considerar que uma mistura de serina, glutamato, leucina, histidina, metionina e treonina, ou seja, essa mistura com 1, 2, 3, 4, 5, 6 aminoácidos, foi aplicado nessa placa. Qual foi o ponto de aplicação? O ponto de aplicação foi aqui assim, ó, tá? Aqui esse ponto foi omitido, mas ele está aqui entre as duas manchas que migraram para o cátodo e para o anodo, ok? Então, a gente, que nem vocês estão acostumados, a gente ia pegar um capilar, com esse capilar a gente ia fazer um pontinho de aplicação aqui bem no meio da placa, um único ponto contendo 6 moléculas, 6 aminoácidos. E aí, ao aplicar a eletroforese, criando essa diferença de potencial, em relação a esse ponto de aplicação que tem esses 6 aminoácidos, o que a gente perceberia? A gente perceberia que um aminoácido vai migrar para o polo negativo, um aminoácido vai migrar para o polo positivo. E 4 aminoácidos ficam aqui praticamente, né, no ponto médio, no ponto que a gente aplicou, com uma pequena, uma ligeira migração em relação a cátodo e anodo, mas muito ligeira, porque eles continuam aqui no ponto médio. Então, qual é a primeira informação que a gente teria com a eletroforese? Que seria o quê? Seria um aminoácido seguramente positivo e um aminoácido seguramente negativo em pH 5. E aí, o que acontece? Aqui no meio, a gente, então, tem aquelas moléculas que a gente imagina que, por não migrarem seletivamente nem para o cátodo e nem para o anodo, essas moléculas, portanto, seriam aquelas que em pH 5 não têm carga líquida. Podem estar na sua forma zuivitério, ou próxima dela. Em compensação, essas moléculas que não têm carga nem positiva nem negativa, quando aplicada a cromatografia, a gente percebeu que elas migraram. Qual é a avaliação que a cromatografia nos permite fazer? Qual ponto, né? Como é que a gente poderia diferenciar esses pontos? O que a gente está observando aqui em relação à cromatografia? Como a gente discutiu no exemplo anterior. Na cromatografia, quem caminha com solvente tem menos afinidade pela sílica, que é um polímero de alta polaridade. Portanto, quem caminha com solvente é menos polar. Agora, se o ponto de aplicação é aqui, significa que das moléculas, essa foi a mais preguiçosa, essa ficou a mais agarrada na sílica, ela ficou pertinho do ponto de aplicação. Se ela ficou perto do ponto de aplicação, significa que ela tem alta afinidade pela sílica. Se a sílica é de alta polaridade e essa molécula ficou retida na sílica, significa também que essa molécula é a mais polar de todas. Então, nessa nossa análise, a gente tem, então, a separação dos aminoácidos, considerando que um é positivo, um é negativo, 4 são neutros. Desses que são neutros, esse ficou mais próximo do ponto de aplicação, mais retido na sílica, então esse é o de maior polaridade. A gente tem 2 de polaridade intermediária e a gente tem 1 de menor polaridade. Então, a discussão que vocês precisam fazer para mim é quem são esses aminoácidos e por quê.